paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus venha estar abençoando a todos, no nome soberano do Senhor Jesus Cristo. Que Ele é o Deus verdadeiro. O Senhor Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele fez o homem para isso mesmo, para dar um exemplo humano. Para que a gente possa imitar o seu exemplo humano, maravilhoso e perfeito. Devemos imitar a Jesus Cristo. Obedecer às suas palavras. Pois suas palavras é caminho e vida. É verdade. É o caminho e a vida. Amém? Por isso que eu estou aqui dando estudo da Bíblia Sagrada. A palavra de Deus revela a Ele mesmo, Jesus Cristo. E a história do povo de Deus. Que através da história aqui, como eu já disse em umas aulas passadas aí, a Bíblia Sagrada, como na vida, você vai encontrar coisas boas, coisas negativas. Tem gente pode até falar e comentar. Você está querendo dizer então que na Bíblia tem coisas negativas? Tem. E muita. Muita coisa negativa. Eu vou falar, nossa, tá ensinando coisa errada? Que horror. Não estou ensinando coisa errada. Eu estou falando a verdade. Tem gente que talvez se vende, eu não me vendo. Eu falo a verdade. A Bíblia Sagrada tem coisa que se você seguir a risca, você vai para o inferno. Sabia? Estamos vivendo uma dispensação chamada dispensação da graça. A dispensação antiga, a dispensação que Deus usava os seus servos ali na época da lei, chamada dispensação da lei, Deus mandava o seu povo ir fazer guerra, matar, a fio de espada. Hoje, a ordem do Senhor é diferente. A ordem é pacífica. Se a pessoa batendo na face direita, vira à esquerda. Então na Bíblia Sagrada, existe conversas de pessoas endemoniadas. Existe partes da Bíblia aqui no Antigo Testamento, Deus dando ordem para o povo em outra época, para que esse povo fosse em cidade, a fio de espada, eliminasse povos, mulheres, rebanhos. Entendeu? Então, eu falo sem medo de errar. Então essa parte do Antigo Testamento para nós hoje, é totalmente, se eu ouvir uma voz falando para eu entrar numa cidade e matar as pessoas, é o diabo que vai estar falando. Porque a dispensação que a gente está vendo hoje é a dispensação da graça. Então por isso que eu falo, a Bíblia Sagrada não é um livro para sair lendo de qualquer jeito e obedecendo a Deus de qualquer forma, não. É um livro. Contém história de vários tempos. Aí você pode ter pensado também, então Deus no passado deu ordens erradas para o seu povo. Não. Porque cada tempo é um tempo. Cada época é uma época. O Senhor Jesus vai vir, tá para vir na segunda vinda dele. Porque a volta dele agora vai ser para arrebatar a igreja. Ele vai vir sobre os ares, com alarido, sons de trombeta. Ele vai arrebatar a sua igreja aos ares para sempre estar com ele. Agora a outra vinda, na segunda vinda, quando ele vir como leão, ele vai vir como leão da tribo de Judá. Lá em Apocalipse 5, versículo 5 está escrito. Você pode ler lá em Apocalipse 5, versículo 5. Então você precisa ler toda a Bíblia para você ver o contexto. Quem lê só um pedaço da Bíblia fica todo confuso. É que eu te falei, você tem um manual na sua casa sobre um produto da sua casa, você lê só um pedaço, você vai entender só um pedaço. Então, o Senhor Jesus vai fazer justiça. Na vinda dele como leão, ele vai vir para eliminar. Ele fazer guerra e eliminar todos aqueles que se rebelaram contra ele. E no juízo final, o Senhor vai exterminar todo ímpio, todo espírito maligno, toda pessoa maligna que quer converter, vai ser eliminado, vai ser lançado no fogo do inferno para queimar para todo sempre. Então você entendeu? Deus não mudou não, ele é o mesmo. Ontem, hoje e para todo sempre. Mas só que cada tempo, o povo que é dele tem que obedecer a ordem que ele deu para cada tempo. O tempo que a gente está vendo hoje é o tempo da graça. Por isso que os verdadeiros cristãos por toda a terra estão sendo mortos, crucificados, açoitados. E a mídia não publica isso não. Mas se você for analisar, você vai ver pelo YouTube, vários vídeos, cristãos sendo massacrados vivos por pregar o evangelho. Eles
permitem, eles pregam o evangelho com amor e morrem ali sendo trucidados pelos outros, amando aquelas pessoas, porque é a ordem de Deus para o tempo de hoje, para aqueles que servem a Deus. Não revidar, entregar na mão de Deus, perdoar, amar, fazer o bem. É a ordem de Deus para o tempo de hoje, para aqueles que são verdadeiros servos de Deus. Entendeu? Se eu não respeitar a ordem de Deus para esse tempo que eu estou vivendo, eu estou querendo ultrapassar a ordem de Deus. Para cada vez pode ver na Bíblia que tem tempos. Existiu o tempo dos patriarcas, existiu o tempo ali de Noé, o dilúvio, existiu o tempo ali da aliança de Deus com Moisés, com o povo ali no deserto. Cada tempo Deus agiu de uma forma com o povo, é assim que Deus faz. Para cada tempo Deus determina uma ordem. Ele é o Senhor. Então cada tempo ele determina uma ordem. Na Bíblia está assim. Vários tempos, várias ordens, e o povo, que é de Deus de verdade, é obediente e fiel. Então estamos vivendo a graça. Estou dando um resumo da Bíblia para você entender. Não é sair lendo a Bíblia de qualquer jeito, sair obedecendo a Deus de qualquer jeito, não. Hoje eu não peço para quem Davi. Davi pegou a pedra e lançou na cabeça de Golias e eliminou ele. Mas aquela época era uma época que Deus permitia a guerra entre o povo dele e dava ordem para o povo dele ir em nações pagãs lhe eliminar. Era a ordem do tempo. Hoje, os cristãos, militares, policiais, eu vi um testemunho de um irmão militar, sargento do exército. Uma pessoa, ele sempre ora. Um testemunho aqui de uma pessoa, vou citar o nome, não. Entrou dentro do quartel dando suspeita e começou a trocar tiro dentro do quartel, de acordo com o testemunho desse irmão. Começou a trocar tiro com o pessoal dentro do quartel, e ele é um servo de Deus, militar, estava com o fuzil dele na mão, e a ordem o que é atirar. Mas só que ele sempre orando a Deus, pedindo a Deus para proteger ele, as pessoas ali, porque nenhuma desgraça acontecesse. E os soldados do quartel, para se defender, atirando o carro ficou todo fuziladinho. E esse irmão comentou comigo que ele atirou com a arma dele, atirou bem nas costas dessa pessoa. Mirou e atirou. A bala bateu e desviou. Foi desviado. O carro ficou todo furadinho. Se você quiser analisar no 11BI aqui em São João del Rei, você pode ir lá averiguar o fato. Eu ouvi falar isso desse irmão, que é um sargento da polícia, um sargento do exército, do 11BI lá. Ele comentou isso no testemunho. O carro ficou todo furado e a pessoa não sofreu um tiro sequer. Por quê? A dispensação que Deus deixou pra gente hoje, a dispensação do quê? Porque por isso que Jesus morreu naquela cruz, dando seu sangue para dar um exemplo de amor, de perdão. Para que os homens venham se arrepender dos seus pecados. Deus está demonstrando o amor dele, para que as pessoas venham voltar para ele. Agora, se a pessoa não quiser aceitar o amor, vai vir a justiça. Vai vir a condenação. E esse tempo da graça, por isso que os cristãos hoje em dia, eles não ameaçam, eles não matam ninguém, eles pedem a Deus para libertar aquela pessoa, para que, entendeu? Para que nenhuma desgraça aconteça, Deus dá o livramento. Então, um policial cristão, um militar cristão, ele tem que pedir a Deus para Deus mostrar o poder dele. Para quê? Não é para matar não, hoje é para o quê? Para libertar. Deus está demonstrando o amor dele para a humanidade nesse tempo. Se for ler a Bíblia, Deus sempre permite o amor, ele mostra o amor dele para as pessoas. Se a pessoa rejeita todo aquele amor, vem a justiça. Porque Deus é assim. Deus é amor. Mas se a pessoa rejeita o amor dele, vem a justiça. Entendeu? Deus é amor, mas ele é um fogo consumidor. No juízo final, ele vai vir como um leão para eliminar todo o mal. Tem gente que comenta, se Jesus voltar de novo, vão crucificar ele de novo. Não tem como crucificar um leão. Ele vai voltar como um leão, como todo poderoso para julgar. Então o homem tem que arrepender hoje. Tem que aceitar o amor de Deus hoje. Porque no juízo final, os ímpios, os incrédulos, os malignos serão totalmente condenados a um tormento eterno, onde vão sofrer eternamente a ira de Deus. Então isso é muito sério, eu falo isso sem medo de errar. Estou te dando, fazendo você viajar um pouco pela Bíblia, você entender por que tem que ter estudo, tem que ter análise. A pessoa tem que ter uma igreja, tem que ouvir pessoas que são usadas por Deus. A igreja é ajuntamento de santos,
pessoas que têm intimidade com Deus, conhecem a Bíblia Sagrada, vão estar te ensinando. Porque a Bíblia é um livro, contém a palavra de Deus, tem história do povo de Deus, é a época, é as épocas. É as épocas. Por isso que eu estou estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse com você, focando o quê? O Novo Testamento. Entendeu? Porque toda a Bíblia Sagrada resume-se numa pessoa, Jesus Cristo. Ele é o centro. Ele é o Deus verdadeiro que se revelou a nós. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é a palavra de Deus. A palavra de alguém revela aquela pessoa. Então a gente conhece Jesus Cristo através da palavra dele. Então esse livro contém a palavra dele, com a história do povo dele. Então, você ler é aquilo que você não entender, por isso que é necessário ter igreja. Na igreja você vai estar aprendendo com pessoa que sabe, que tem experiência, pode explicar aquilo que você não entende. É comunhão, gera comunhão, é necessário. Porque sempre estaremos aprendendo com Deus, porque Deus é infinito. Quanto mais você aprende de Deus, mais você vai ter de Deus. Então, vamos lá. Vamos aqui em Gênesis 43, versículo 13. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele varão. Versículo 14. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Versículo 15 do capítulo 43 de Gênesis. E os varões tomaram aquele presente, tomaram o dinheiro dobrado em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. 16. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata rezes, e prepara tudo, porque esses varões comerão comigo ao meio-dia. Vendo? Essa dispensação aqui do livro que eu estou lendo, que é a dispensação dos patriarcas. Os patriarcas. Jacó, que se tornou Israel, é o pai das 12 tribos de Israel. Os patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, que se tornou Israel. Deus de Abraão, Isaac e Israel. Elias faz ter uma oração, fez essa oração. O Deus de Abraão, Isaac e Israel. Entendeu? Os patriarcas. Então essa época de Gênesis aqui, é a época dos patriarcas. Deus orientava os patriarcas, e através dos patriarcas, ali, as pessoas eram abençoadas. Através dos patriarcas que eram usados por Deus. Entendeu? Então, você pode ver que Deus sempre mostra a misericórdia dele para a pessoa primeiro. Se a pessoa aceita a misericórdia, aceita a bênção de Deus, ela vai ser abençoada. Se ela rejeita completamente aquela misericórdia, aquela bênção de Deus, logo uma desgraça, infelizmente, acontece com ela. Aí a pessoa culpa a Deus. Se Deus fosse tão bom, por que existe tanta desgraça, tanta morte? Existe tanta desgraça, tanta morte, porque o homem caça. Porque o homem não quer obedecer. Porque o homem quer viver no pecado. É por causa disso. Não adianta a gente culpar Deus, não. Deus não tem culpa, não. Deus, ele é bom. Deus, ele é justo. Deus é perfeito. Se você murmurar contra Deus, se você ir contra Deus, quem vai sofrer é você mesmo. E a desgraça vai acabar te alcançando, porque você vai estar lutando contra seu Criador, rejeitando o Criador. Você precisa conhecer o seu Criador, aceitar Ele, ver que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.